E aí, beleza? Eu tô já tentando há algum tempo gravar um vídeo falando sobre bullying. É um tema bastante complexo e bastante controverso pelo seguinte. Eu vou passar aqui um exemplo da minha experiência particular. E daqui a pouco eu entro na parte da paternidade para dizer o que eu fiz em relação a isso. Eu sempre fui zoado pelos amiguinhos da escola, pelos amiguinhos da praça, onde eu brincava. E eu ficava muito incomodado, eu chorava, eu reclamava, eu brigava. Até eu sofria, vamos dizer assim, eu sofria um certo bullying até dos parentes, né? Os meus tios ficavam falando um monte de besteira, um monte de zoeira comigo lá e tudo mais. Eu ficava irritado, ficava nervoso, tudo. Até que a minha mãe, ela chegou e falou: enquanto você continuar se ofendendo por causa dessas brincadeiras que são feitas com você, eles nunca vão parar. Até que chegou um dia que eles estavam zoando, meus tios tirando um maior sarro da minha cara, fazendo a maior farra e tudo mais, e eu entrei na brincadeira, comecei a dar risada junto com eles, comecei a falar a mesma coisa pra eles, comecei a inverter a besteirada toda. Nunca mais aconteceu, e aí a gente aí a gente brincava sempre, continuava brincando um com o outro sempre e tudo mais, e isso daí solucionou, resolveu o problema. Partindo para a escola, quando eu estava no colegial, mais velho, tinha um cara que ele fazia o tiro de guerra. E ele tinha a turminha dele e tudo mais, e ele chegava na hora do intervalo e fazia o pessoal bater continência para ele. Em relação a isso daí, eu já achava meio estranho. Eu falava, poxa, que besteira, né? Ficar tentando utilizar dessa autoridade que nem tem autoridade aqui na escola, mas tudo bem. Chegou um dia que aconteceu comigo. Ele parou na minha frente e falou: aí, gordinho, bate continência pra mim. Eu parei, eu olhei pra ele, pensei na hora. Eu bati continência e devolvi, fazendo um gesto não próprio pro vídeo, e saí fora. Com aquela ideia na cabeça: bom, maravilha, agora provavelmente eu vou apanhar, vai juntar a turma, vai me encher de porrada, mas beleza, passou. Não aconteceu nada. E depois de um certo tempo, acabamos até nos tornando amigos. O termo bullying, ele é um termo recente. Na minha época, muito provavelmente na época de vocês pais também, era zoeira mesmo, era tiração de sarro, era aquela coisa lá. Mesmo porque até hoje, vocês adultos, homem, mulher, pai, mãe, tio, tia, sobrinho e tudo mais, adora tirar um sarro do amigo gordinho, do amigo careca, do amigo quatro olhos, do amigo engomadinho, do amigo nerd, adora tirar um sarro. Aí partindo para a escola. Isso tudo que eu falei até agora foi só para estabelecer algumas regras em cima daquilo que eu estou falando, pelo seguinte. Vamos separar bem separado aqui. Uma coisa é a zoeira, que as crianças fazem, que elas tiram sarro. Perdeu o gol, aí é frangueiro, aí é perna de pau e por aí vai. Agora, o bullying agressivo, aquele que você ofende e por mais ofensas que você faz, mais complicado vai ficando a situação e mais crianças vão se juntando para ofender cada vez mais, quer seja por religião, quer seja por cor, quer seja por credo, quer seja por qualquer coisa, estrutura física, que seja. Aquela agressão que se faz com a criança é nesse tipo de bullying que eu estou querendo falar. Eu converso muito com amigos, pais, sobre esse tipo de situação. O Marcelo, do Vida de Pai, o cara tem uma opinião completamente divergente da minha, mas isso daí é fantástico. E é exatamente em cima disso que eu quero trazer na proposta do site. O Lucas, ele chegou uma época para mim que ele falava assim: ah, pai, amanhã eu não quero ir na escola. Mas por que, Lucas, você não quer ir na escola?
Ah, não é por nada não, porque eu não quero ir. Eu falei, não, peraí. Se você não tem um motivo real que você não quer ir para a escola, então você vai sim para a escola, vai fazer a lição de casa, vai estudar, vai fazer tudo o que você precisa fazer. Quando você tiver um motivo real para me dizer o que está acontecendo, aí a gente conversa sobre isso daí. Ele foi no dia seguinte, ele foi para a escola, tudo. No dia seguinte ele voltou de novo. Olha, pai, eu não quero ir para a escola amanhã. Falei, tá bom, Lucas, agora vamos conversar. O que está acontecendo? Ah, pai, sabe o que é? Que estão me chamando, estão falando que eu sou isso, estão falando que eu sou aquilo na escola, eu não estou gostando, eu estou ficando chateado porque tá juntando todo mundo e todo mundo está ficando contra mim, não sei o que e tal. Eu peguei e falei, então, Lucas, vamos fazer o seguinte. Cara, é brincadeira de criança. Brincadeira de criança, aí eu lembrei da minha mãe falando. Ou você entra junto e brinca junto, zoa junto, tira o sarro junto, faz o que for, ou eles vão continuar. Quanto mais eles perceberem que você está se ofendendo por aquilo que eles estão falando, mais eles vão fazer. E aí passou os dias e continuou, e aí ele continuou trazendo essas mesmas reclamações. Aí eu cheguei e falei, vamos fazer o seguinte então, eu vou te ensinar uma regra que vai te ajudar em relação a isso daí. É a regra dos 3 passos. Os 3 passos são o seguinte. Primeiro, quando acontecer o que tiver que acontecer, você vai na hora lá na professora e vai falar para a professora, olha, aconteceu isso e aquilo. Não fala nada com a criança, não reclama, não xinga, não revida, não se ofende, não faz nada. Simplesmente vira as costas, vai lá e fala, ó, aconteceu isso. Depois, se continuar, passou um tempo, passou-se os dias, tudo mais, se continuar, você parte para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, você vai olhar sério para a criança e vai dizer uma única vez, eu não gostei do que você fez. Para de fazer isso. Vira as costas, volta para falar com a professora e diz novamente, olha, professora, aconteceu de novo. Se continuar, se a professora, isso eu dizendo, se continuar, se a professora não tomar nenhuma providência, se a escola não tomar nenhuma providência, você vai para o terceiro passo. O terceiro passo, sim, fecha a mão e dá no meio da cara da criança. É controverso, sim, eu concordo. Até o Lucas mesmo falou, não, mas se fizer isso daí a professora vai brigar comigo, tudo tal. Eu falei, Lucas, eu espero que nunca precise chegar nesse terceiro passo. Mas sim, às vezes é necessário você se defender. Detalhe, eu não estou incitando violência, eu não quero que tudo seja resolvido na pancadaria. Mas sim, eu quero que meu filho saiba se defender no momento de necessidade. O Lucas nunca precisou chegar no terceiro passo, ele já chegou no segundo passo que ele me relatou. E mesmo assim, mesmo tendo essas condições, mesmo tendo essas situações, eu cheguei e fui até a escola e fui conversar com a professora. Eu cheguei e perguntei, falei, que atitude a escola está tomando em relação a isso? E eu quero saber que atitude a escola está tomando para eu poder tomar essa mesma atitude em casa, para eu poder saber o que eu posso fazer, por onde eu posso agir, de que modo que eu posso agir. Felizmente, nunca mais foi necessário acontecer nada. A escola tomou mais partido em cima disso, as brincadeiras começaram a ceder, o Lucas começou a entrar na brincadeira e até hoje eu vejo nas reuniões de escola que eu vou, as professoras falando para mim, o Lucas sabe se defender. Nunca levantou a mão e nem brigou com ninguém, mas ele sabe se portar. Ele sabe sair da situação. Se é brincadeira, ele entra na brincadeira junto, às vezes ele discute um pouquinho, ele conversa, tudo, depois vai lá, resolve a situação. Nunca precisou fazer nada. É muito interessante a maneira como as crianças lidam e como as crianças agem em cima de todas as situações. A situação do bullying ela é muito complicada porque ela envolve muito mais de esfera familiar, de situação paterna, de situação materna.
o que faz com que a criança fique mais suscetível a determinadas brincadeiras. Em cima disso tudo, essa foi a minha experiência e a minha opinião em cima do bullying e em cima daquilo que eu passei. Traçando um paralelo, aconteceu a mesma coisa com meu enteado. Ele sofria de bullying e tudo mais, e eu passei os mesmos passos para ele. Falei, olha, eu ensinei para o Lucas e estou ensinando para você também. No caso do Vitor, ele pulou do primeiro para o terceiro passo. E aí a Fê foi chamada na escola. Ela foi chamada na escola porque a escola viu o que aconteceu, a professora viu o que aconteceu, viu como começou e como terminou essa situação desse bullying que acontecia com o Vitor. E tanto os pais da criança quanto a Fê foi chamada na escola para conversar sobre isso, porque sim, todo mundo estava errado, tá? Na medida do geral, assim, no âmbito geral da situação, todo mundo estava errado. Mas a Fê, ela foi chamada, e isso é que é uma coisa que eu achei bastante interessante, ela foi chamada e a professora falou assim, sim, o Vitor bateu na criança, tudo, mas o Vitor mudou. Ele está muito confiante agora, ele está muito mais seguro de si. Ele não se tornou uma criança violenta, ele não se tornou uma criança agressiva, muito pelo contrário, ele está conseguindo lidar com essas situações de uma forma muito mais confiante, de uma forma muito mais segura. Eu falei, que bom que aquilo que eu passei deu certo tanto para o Lucas quanto deu certo para o Vitor. Nunca mais o Vitor sofreu bullying, nunca mais o Vitor precisou chegar no terceiro passo. O Lucas nunca precisou chegar no terceiro passo, também nunca chegou mais nem no segundo. E agora eu quero saber de vocês. Seus filhos passaram por bullying, vocês passaram por bullying? Traz a opinião. O meu método, a maneira como eu ensinei para os meus filhos, para o meu enteado, não está correta para você? Traz essa opinião, com certeza vai ser muito importante, tanto para mim quanto para todos os pais que estão participando da rede. A minha visão pode mudar, óbvio. A maneira com a qual eu enxergo algumas coisas pode mudar de acordo com as suas opiniões. Você, profissional, você, pai solteiro, você, pai separado, pai numa família estável, traz essa opinião pra gente, com certeza vai ser maravilhoso para todo mundo. O vídeo está tremendo um pouco porque eu estou aqui no meio da ventania e o meu suporte aqui está meio balançando com o vento. Mas espero que tenham gostado dessa opinião. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Alan, pai de cada dia. Até a próxima.